gente acredita que depois que um parente tirou a sua cidadania, fica mais rápido ou mais fácil tirar o seu processo. Será que isso é verdade? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Oiê, tudo bem com vocês? Muita gente acredita que quando a gente reutiliza a pasta de um parente, o processo vai ficar muito mais rápido e a gente vai economizar muito dinheiro, mas não é bem assim. E eu vou explicar o porquê. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, compartilha com os amigos e ajuda a gente, beleza? É importante que a gente entenda que reutilizar a pasta de um parente é basicamente utilizar os documentos que ele tem em comum com você. E só. Não entendeu? Vou explicar. A primeira pessoa que faz o processo de reconhecimento da cidadania, normalmente ela tem muito trabalho. Trabalho relacionado a procurar esses documentos, encontrar, muitas vezes gastar dinheiro para retificar os documentos que estão errados. Isso leva muito tempo e dedicação. Então, só por não ter esse trabalho, os próximos já deveriam ficar muito felizes. Algumas pessoas acham que só porque um parente já tirou a cidadania, agora eu só tenho que provar que eu sou parente dele e pronto, então isso é mais rápido, não vai envolver tantos trâmites. Isso não é verdade. Você tem que provar a sua descendência do mesmo antenato. Então a única coisa que acontece é que você acaba utilizando os documentos que são incomuns, ou seja, o mesmo bisavô ou o mesmo avô, se você é primo da pessoa. Ou no caso da minha irmã, por exemplo, o mesmo bisavô, mesmo avô, mesmo mãe, mas ela é diferente. Vai ser mais rápido porque, como eu já provei que a minha mãe é descendente dele, ela só precisa provar que não é mais rápido. O processo é o mesmo, tem a mesma duração. A única economia é em relação a não ter que tirar a certidão de inteiro teor, apostilar e traduzir as gerações que são em comum. 3 do bisavô, 3 do avô, uma da minha mãe, duas da minha mãe, nascimento e casamento, não tem óbito, graças a Deus. Então assim, eu fiz umas contas rápidas para você entender qual seria a economia. Falando de irmã ou irmão, ou pai e mãe, a gente está falando de compartilhar aí, na pior das hipóteses, 8 certidões, se for mãe, 7 certidões. 8 certidões, 8 traduções e todos os apostilamentos de todas essas certidões e traduções. Isso dá mais ou menos R$ 2.800. É mais ou menos o custo de fazer tudo isso, contando o apostilamento no estado de São Paulo, tá? Que é um dos mais caros. Isso, em euro, com o euro a 4,50 daria 620 euros. Com o euro a 4,80, que é o que está hoje, dá 580 euros. Ou seja, é pouco em euro, ok? Se você é primo e vai usar 2 gerações, esse valor cai mais ainda, porque reduz o número de certidões, então aí a economia é de R$ 1.750. Que dá aproximadamente 389 a 4,50 e vai dar menos de 300 euros a 4,80, que é o preço que o euro está agora. Vinda diretamente do Brasil na última ida nossa pra lá. Por que eu fiz essas contas? Por que eu quero mostrar esses valores para vocês? Porque esse custo é basicamente o custo para você se manter um mês na Europa, dependendo de quanto você estiver pagando de aluguel, mais o que você vai consumir das despesas mais básicas, que vão ser a alimentação e um celular, pelo menos, mesmo que você não saia de casa, não faça nada fora de casa, então você vai gastar aí por pessoa de 400 a 500 euros aí por mês, tá? Se a sua economia está sendo nesse valor, você precisa pensar muito bem se vale a pena reutilizar essa pasta, caso você tenha que fazer no mesmo comune que a pessoa fez. Não entendeu? Vou explicar por quê também. Não existe uma lei clara que defina quais são os critérios, parâmetros e limites para utilizar ou não a pasta de um parente que já fez o reconhecimento da cidadania. Então, por causa disso, cada comune inventa suas próprias regras. Pode reutilizar? Em alguns sim, em outros não. Eu posso utilizar durante quanto tempo? Alguns comunes limitam até 1 ano ou 2 anos depois que o processo foi finalizado, o anterior. Eu posso fazer em outro comune? Você transferiria a pasta do meu parente para outro comune? Alguns comunes fazem, outros comunes não. Você aceita a pasta transferida de um outro comune para fazer o meu processo? Alguns comunes aceitam, outros comunes não. Então são vários os fatores que você precisa levar em consideração, porque varia de comune para comune. E se o comune tiver com uma fila muito longa para fazer o processo e você, por exemplo, tenha que fazer no mesmo comune onde a pessoa fez,
se ele estiver cheio de burocracia, demorando 6 meses, 8 meses, não vale a pena, né? Vale muito mais a pena você refazer os documentos e ir para um comune que vai ser mais rápido, que a economia, no final das contas, vai ser maior. Ou seja, você gastar com os documentos pode ficar mais barato do que se manter por muito tempo naquele comune só porque você quer ir no mesmo comune do seu parente. Não, Ana, mas não é só reutilizar os documentos. A pessoa daquele comune, a oficial, ela já sabe que aquela pasta é verdadeira, que aqueles documentos são verdadeiros, que o antenato é mesmo italiano. Então ela não vai demorar tanto para fazer a análise da minha pasta e nem para fazer todo o meu processo. Isso não é verdade. Não é verdade porque a oficial, primeiro, vai montar uma nova pasta para você com todos os documentos. Vai ter que conferir se os documentos que você está adicionando no processo tem coerência com os documentos anteriores. E ela vai ter que escanear todos os documentos, mandar para o consulado no Brasil, solicitar a certidão de não renúncia de todos os envolvidos, esperar o consulado responder, e todos os prazos e tempos são exatamente os mesmos da primeira pessoa. E aí, quando retorna essas NRs, ela vai pegar e fazer a transcrição e finalizar o seu processo. Então, o processo em si na Itália, ele é exatamente igual ao da primeira pessoa que fez o processo. E antes que me perguntem de novo, eu recebo toda hora pergunta pelo Facebook ou no YouTube mesmo: Ana, mas eu não preciso apresentar a CNN de novo, né? Afinal, é o mesmo antenato. Precisa sim. E por quê? Porque precisa ter o seu nome na CNN. Na CNN aparece requerente, fulana de tal, pede todos os nomes do seu antenato, né? Então precisa estar no seu nome. Por exemplo, se a minha mãe e a minha irmã vierem juntas agora para reconhecer o processo dela, a minha mãe vai trazer só a CNN, porque eu já apresentei todos os documentos, e a minha irmã, a Rafa, vai trazer a certidão de nascimento dela e uma CNN no nome dela. Então, mesmo que elas venham fazer juntas, tem que ter a CNN no nome das duas. Tá claro isso? Então, era isso que eu queria falar pra vocês. Falar que muitas vezes não vale a pena reutilizar o processo se o comune não transferir a pasta para outro comune e ele estiver muito atribulado. Então, estudem, prestem atenção nisso, porque muitas vezes essa economia pode ir pelo ralo. E, gente, desculpa não estar postando um vídeo com tanta frequência, com a frequência que a gente gostaria de fazer e que a gente fazia no começo. Mas a gente está na correria pelo mundo aí de cumprir os nossos objetivos, as nossas viagens, e o tempo está bem escasso. Mas sempre que possível a gente vai fazendo os vídeos e vai postando aqui para vocês. E não se esquece, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com os amigos, deixa os comentários, dúvidas, sugestões aqui pra gente conversar. Na medida do possível eu vou respondendo todo mundo. E a gente se encontra pelo mundão. Beijo, tchau, tchau! Quem somos nós? Eu, Ana, ele atrás da câmera, Matheus. Opa! Um casal recém-casados que sempre teve um sonho: viajar o mundo.